Olá, sejam bem-vindos ao canal Ensinando Gramática. Eu trouxe para vocês 4 questões muito boas sobre tipos de predicado e tipos de predicativo. Se vocês ainda não assistiram a aula completa sobre este assunto, corre lá porque a aula está muito boa. Não se esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar os vídeos e de comentar para tirar as suas dúvidas. Agora, vamos às questões. Primeira questão, sobre a oração. O julgamento é subjetivo. Analise as afirmações. 1. O predicado é nominal? Sim. Vamos relembrar. O que é um predicado? É tudo aquilo que vem depois do sujeito. Então, o julgamento é o nosso sujeito. É subjetivo. Toda esta estrutura é o nosso predicado nominal, porque nós temos aqui como núcleo um nome. Sabe que é o julgamento, temos uma característica se atribuindo ao sujeito. Então, aqui nós temos um predicado nominal. 2. A palavra subjetiva exerce a função de predicativo do sujeito. Correto. Como analisar se é predicativo do sujeito? Primeiro, analisa o sujeito. O julgamento. Depois do sujeito vem um verbo de ligação. Após o verbo de ligação, vem uma característica atribuída ao nosso sujeito, que no caso é subjetivo. Então, sim, subjetivo exerce a função de predicativo do sujeito. Terceiro, o sujeito é indeterminado. Não. O que é um sujeito indeterminado? É aquele sujeito que você não consegue, você não sabe quem realizou aquela ação. Exemplo, quebraram o vidro, a janela do vizinho, quebraram o vaso, beberam o guaraná. Você não sabe quem realizou estas ações. Então, isso é um sujeito indeterminado. Ficamos, então, com os itens 1 e 2. Gabarito, portanto, o item D, 1 e 2 somente. Segunda questão. Nossos cérebros são grandes demais e muito ineficientes. Sintaticamente, é correto afirmar que os predicativos do sujeito são demais e muitos. Nossos cérebros são grandes demais e muito ineficientes. Não. Demais e muitos são adjuntos adverbiais de intensidade. Eles não fazem parte do predicativo do sujeito. Então, tira o item A. B. Predicado é verbo nominal. Errado. Quando o predicado é verbo nominal? Quando nós temos um predicado que indica ação e um predicado que indica característica. Então, aqui na frase, nossos cérebros são grandes demais e muito ineficientes, nós vemos o sujeito e características atribuídas ao sujeito. Logo, tiramos o item B. C. A oração possui 2 predicativos do sujeito. Sim. Nossos cérebros é o nosso sujeito. São verbos de ligação. Grandes é uma característica atribuída ao sujeito. Muito ineficientes. Ineficientes é uma outra característica atribuída ao sujeito. Portanto, temos 2 predicativos do sujeito. Item D, o sujeito é composto. Não. Quando o sujeito é composto? Quando temos mais de um núcleo. Exemplo, João e Maria foram à feira. João e Maria são 2 sujeitos, temos 2 núcleos. Aqui nós temos só um núcleo, então o sujeito simples, nossos cérebros. Gabarito, portanto, o item C. Terceira questão. Classifique qual é o predicado em cada item. A. Os alunos andam preocupados com o resultado do vestibular. Os alunos, sujeito, andam preocupados. Se eles andam preocupados é porque eles estão preocupados. Indica um momento que eles estão. Temos, então, um predicado nominal. B. Todo o povoado assistiu à cena. Quem assistiu à cena? Todo o povoado. Portanto, nós temos nosso predicado, o nosso sujeito aqui, todo o povoado. Assistir indica uma ação realizada pelo sujeito. Então, nós temos um predicado verbal. C. O aluno ficou contente com o resultado.
O aluno é o nosso sujeito. Ficou contente é o nosso predicado nominal, porque nós temos um verbo de ligação, mais uma característica, um adjetivo. Então, nós temos um predicado nominal. D. A atitude dos colegas magoa. Quem ou que magoa? A atitude dos colegas. Temos, então, o nosso sujeito. E este sujeito realizou o quê? A ação de magoar alguém. Então, nós temos aqui um predicado verbal, porque nós temos um verbo que indica ação. O nosso núcleo indica a ação, é um verbo. E o item é: o tempo passa depressa. Depressa é o nosso adjunto adverbial de modo. E este verbo passa é um verbo intransitivo. Então, sempre quando nós temos um verbo acompanhado de um adjunto adverbial, nós encontramos um verbo intransitivo, é um verbo que tem sentido completo. Então, aqui nós temos o sujeito, o tempo, passa depressa. Passa verbo intransitivo, depressa adjunto adverbial de modo. Se nós temos um verbo indicando alguma ação, nós temos um predicado verbal. Quarta, leia. A conversa corre alegre. Aprendi sobre novas palavras e tornei outras mais belas. Os adjetivos grifados nos versos acima se classificam respectivamente como predicativo. Vamos analisar toda essa estrutura. Quem corre alegre? A conversa. Então, nós temos o nosso sujeito. Se a conversa corre alegre, ela está alegre, né? Então, esse corre é um verbo de ligação. Se nós temos um sujeito mais verbo de ligação e mais um adjetivo, este alegre é um predicativo do sujeito, pois é uma característica, um adjetivo que se refere a ele. E aprendi sobre novas palavras e tornei outras mais belas. Quem realiza essa ação? Aprendi e tornei outras mais belas. Eu. Então, nós já temos um sujeito aqui. Eu aprendi sobre novas palavras e eu tornei outras mais belas. Tornei o quê? Outras mais belas. Aqui é o nosso objeto direto. Se eu tenho uma característica atribuída ao objeto direto, temos então belas como um predicativo do objeto, pois uma característica atribuída ao objeto direto, né, que é tornei outras mais belas. Temos então gabarito predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Gabarito, portanto, item A. Se vocês gostaram deste vídeo de respondendo 4 questões sobre tipos de predicado e tipos de predicativo, se inscreva aqui no canal, me siga nas redes sociais. Eu tenho um Instagram, Dicas de Português, e no TikTok, Dicas de Português com Sabrina. Lá eu posto vídeos constantemente de dicas rápidas de gramática. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo TikTok, pelo Instagram ou até aqui mesmo pelo YouTube, deixando um comentário. Alguma sugestão também vocês podem deixar que eu vou responder vocês. E até a próxima!